Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando a nossa mãe faleceu, a minha irmã Isaura assumiu a responsabilidade de cuidar de nós. O papai saía cedo para trabalhar e só voltava para casa depois das 7 ou 8 horas da noite. E por isso, ele pediu ao meu irmão mais velho, o Adilson, que vigiasse as irmãs para garantir que ninguém nos importunasse. Mas o Adilson levou a recomendação tão a sério que sempre que a Isaura saía um pouco, ele fazia um verdadeiro interrogatório. Queria saber com quem ela estava, onde tinha ido, e se suspeitasse que a nossa irmã estava mentindo, pronto, ele batia nela sem dó. Mas esse cuidado era apenas com ela, porque eu e a Shirley podíamos sair, que ele não se importava. E certa vez a Isaura ficou tão irritada com o Adilson que assim que o papai chegou, ela contou como ele estava sendo inconveniente e inoportuno, dizendo que ele não precisava ser tão pegajoso. No entanto, o nosso pai defendeu o Adilson, afirmando que ele estava certo e argumentou que a Isaura, sendo uma moça muito bonita, não podia ficar andando por aí como se não tivesse uma família, e que ela deveria parar de reclamar e agradecer a Deus por ter um irmão tão cuidadoso. E o Adilson piorou o comportamento e mais violento ficou. E quando a Isaura arrumou um namoradinho, esse meu irmão inventou tantas mentiras que o meu pai acabou dando uma surra nela e a proibiu de se encontrar com o rapaz. E eu senti até pena da Isaura naquele dia. Enquanto ela apanhava, gritava que se a mamãe estivesse ali, tudo seria diferente. E o papai mandava a Isaura calar a boca, dizendo que garota rebelde tinha que ser corrigida na base da sentada. E afirmou que se ela arrumasse barriga, iria colocá-la para fora de casa. E a Isaura sempre foi uma boa menina, mesmo quando teve a chance de fugir de casa com o namorado. Ela não teve coragem de nos deixar. E quando a Shirley e eu perguntamos o porquê dela não ir, a minha irmã respondeu que tinha feito uma promessa à nossa mãe no leito do hospital e prometeu que só nos deixaria quando estivéssemos bem encaminhadas na vida. Shirley e eu estudávamos à tarde, enquanto a Isaura à noite. E como ela não trabalhava, ficava todos os dias em casa, sozinha, durante um bom tempo. E um dia, assim que chegamos em casa, encontramos a minha irmã caída no chão, chorando, com a boca cheia de sangue. Corremos até ela desesperadas e perguntamos o que tinha acontecido. E foi aí que a Isaura nos contou que o nosso irmão Adilson tinha abusado dela e fugido. A Shirley saiu atrás do Adilson enquanto eu fiquei cuidando da Isaura. E quando o papai chegou e soube do que aconteceu, ficou completamente transtornado. Ele procurou nosso irmão por todos os lugares, mas o Adilson tinha desaparecido. E só tivemos notícias dele no dia seguinte, quando fomos informados que ele tinha sido encontrado morto. O Adilson havia tomado veneno e deixado uma carta. E na carta ele se desculpava com o papai e com a Isaura e revelava que os seus sentimentos por nossa irmã eram intensos demais para ele suportar. E depois de compreender o que havia feito,
decidiu que a sua vida precisava terminar ali, pois ele se via como um monstro. E a nossa família sofreu muito. E a Isaura ficou profundamente traumatizada com tudo o que aconteceu. E após alguns meses, descobriu que estava grávida. E isso mexeu muito com o psicológico dela. A minha irmã afirmava que não queria ter aquele bebê, mas também não tinha coragem de abortar. E vivia todos os dias angustiada. Até que um dia, enquanto ia buscar pão, um carro desgovernado a atingiu em cheio. E a minha irmã morreu no local. A gente sofreu bastante e por isso o meu pai decidiu que era hora de nos mudarmos. Ele queria ir para bem longe. Então nos mudamos para Araruama. E depois de algum tempo, o papai conheceu a Zuleika, dona de um quiosque, que tinha uma menina de 3 anos. Olha, ela era uma mulher muito comunicativa, simpática e nos tratava como filhas. A Zuleika cuidava de nós exatamente como a nossa mãe fazia. E com o tempo, sentíamos que podíamos confiar nela, assim como confiávamos na Isaurinha. Ela era uma amiga e a gente se sentiu amparadas e abrimos os nossos corações para ela e nos tornamos uma verdadeira família. Shirley conseguiu um emprego como vendedora, enquanto eu fui contratada como recepcionista. E nos finais de semana eu ajudava a Zuleika no quiosque. E nisso eu acabei conhecendo o Anders, um norueguês alguns anos mais velho do que eu. Ele falava um português meio que enrolado, mas conseguia se comunicar bem. E acabamos nos apaixonando. O meu pai dizia que eu podia namorar com ele, mas mudar para outro país, isso estava fora de questão, pois ele não iria permitir. E o Anders teve que conversar com o meu pai de que era uma pessoa confiável. E depois do nosso casamento, o papai entendeu que a gente precisava seguir a nossa vida. Mas no começo, quando eu me mudei para a Noruega, eu ligava para o meu pai a cada 15 dias. A minha irmã Shirley se formou em educação física, se casou com um treinador de futebol e tiveram 2 filhos. Papai e Zuleika permaneceram juntos até o último dia de vida dele. E ela continua sendo uma figura importante em nossas vidas. E como eu não conseguia engravidar, acabamos adotando um menino, o Peter, que nos trouxe muita alegria. Ele era uma criança calma, tranquila e educada. E quando menos esperávamos, acabei engravidando da Isa.